Bom dia a todos. Graça e paz da parte de Jesus. Vamos orar para nós darmos início a essa escola, nessa manhã. Deus santo e bendito, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Senhor, obrigado pela noite de ontem, porque o teu Espírito cooperou conosco em tudo, Senhor, e nos abençoou com a tua presença. Da mesma forma, nesta manhã, Espírito Santo de Deus, eu te peço, faça-se presente em nosso meio, porque estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Deus amado, que a tua graça venha sobre nós, que a sabedoria do Altíssimo, Deus, possa nos cobrir nesta manhã, e que o Senhor possa nos ensinar, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deus amado, que não nos falte também o entendimento, Senhor, e o conhecimento da tua palavra. Por isso, nesta manhã, eu te peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor revele-se a nós através das Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, como eu havia dito, nós vamos começar hoje essa sequência de estudos sobre o relacionamento conjugal à luz das Escrituras. Está previsto 4 a 5 domingos, depende do nosso desenvolvimento. Hoje nós vamos começar com a introdução, falando sobre alguns desses aspectos, ou talvez sobre mais aspectos, depende do nosso tempo. Da necessidade do homem, a razão da existência da mulher e as determinações de Deus pós-queda do homem. Bom, da necessidade do homem, vamos começar do Gênesis, da criação. Quando Deus cria todas as coisas, depois cria o homem como coroa da criação. Abra suas Bíblias, por favor, Gênesis capítulo 2, versículo 10. Não, 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Bom, no princípio Deus cria todas as coisas, céu, terra, mar, separa águas da porção seca e cria todos os animais, macho e fêmea, né, de cada espécie. E o homem é criado só. Então, Deus observa o que nós vamos ler a seguir. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E então, a narrativa de como o Senhor cria a mulher. Que por enquanto não vamos ler. Vamos ficar apenas nesse versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Bom, então, da necessidade do homem. A mulher é criada então porque Deus analisa que o homem precisa dela, né? Deus cria o homem está só, o homem não tem consciência de que precisa de alguma coisa, o homem não pede a Deus, o homem não observa que toda espécie tem macho e fêmea, mas Deus observa que não é bom que o homem estivesse sozinho e que ele precisaria então de uma adjutora, de uma mulher que estivesse como diante dele, que estivesse ao seu lado. Bom, então, essa consciência da necessidade do homem não vem do homem. O homem não tem consciência de que não era bom que ele estivesse só. Quem vê isso é o próprio Deus, o Criador. Ele cria o homem, mas ele vê que o homem tem necessidades, que o homem precisava de alguém do seu lado. Então a mulher é criada.
vinculado a esse aspecto está a razão da existência da mulher. A mulher não é criada porque Deus quis criar mais um ser além do homem. A mulher é criada por causa do homem. Então há um vínculo aqui, irmãos, muito forte de existência. Um existe por causa do outro. O homem não podia existir sem a mulher porque Deus viu que não era bom que ele estivesse só. E a mulher automaticamente é criada por causa do homem, é a razão da existência dela. O homem é a razão da existência da mulher. Se o homem não tivesse necessidade, não precisasse dela, Deus não haveria criado só o homem. Então, o homem é a razão da existência da mulher, e essa razão vai se tornar mais forte ainda depois do pecado. Depois do pecado, porque o pecado entra no mundo através da mulher, ela se torna mais dependente ainda do homem. Nós vamos ver depois as determinações de Deus, pós-queda, que a sentença da mulher é essa, que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Essa é a sentença da mulher por ter aceito a sugestão da serpente e ter compartilhado isso com Adão. Bom, então estamos falando do início de tudo, da criação. Depois nós vamos ter isso bem melhor desmembrado no Novo Testamento, quando nós vamos ver de fato como deve ser esse relacionamento conjugal. Mas aqui estão os pilares de tudo. Os pilares foram colocados aqui, no Éden, na criação, principalmente no que Deus determina pós-queda. Então, essa introdução é importante para nós. Se nós pulássemos isso aqui e partíssemos para o Novo Testamento, ficaria difícil entender por que, por exemplo, o homem é o cabeça. Ficaria difícil entender por que o homem é o cabeça, sem nós estudarmos a introdução, o Gênesis. E quem determina isso? Que não é o homem. Não é o homem quem determina isso. O homem não chama essa responsabilidade para si. Olhando de uma visão feminista, há de se entender que o homem tomou essa posição, talvez por ser mais forte, né? Tomou essa decisão de dominador, dominou a mulher e subjugou a mulher, porque queria ser o mandante no relacionamento. Mas isso não é verdade. O homem não tem consciência da necessidade da existência da mulher, porque é Deus quem vê isso, e o homem não tem consciência de que ele deveria ser o líder, o cabeça. Isso é determinado pelo próprio Deus. O homem não chama essa responsabilidade para si. E a gente vai analisar depois, nos relacionamentos modernos, que o homem, em algumas vezes, nem quer essa responsabilidade, foge dessa responsabilidade. Em muitas ocasiões, passa essa responsabilidade para a mulher, e a mulher passa a ser o cabeça, e o homem convive muito bem com isso, né? Em algumas situações. Então, essa responsabilidade de liderança pesa sobre o homem. Portanto, não é ele quem procura essa responsabilidade. O homem não procura a responsabilidade de ser o provedor. O homem não procura a responsabilidade de ser o líder e de arcar com aquilo que der certo e com aquilo que der errado, né? É muita responsabilidade, por isso o homem não procura essa responsabilidade. Essa responsabilidade é dada pelo próprio Deus. É Deus quem determina. Então não poderíamos estudar relacionamentos modernos sem estudarmos como começa tudo, como e quem determina as coisas. Então, o homem não sabe da necessidade que tinha de ter mulher.
Talvez o homem estivesse, ou mais tarde viesse a pensar que ele poderia viver sem ela. Se Deus não queria mulher, o que aconteceria com o homem? Procuraria se adaptar sem ela, né? Procuraria se adaptar às suas necessidades, porque o homem, enquanto espécie, é o ser mais adaptável, se adapta a situações difíceis, inclusive o seu corpo foi, digamos assim, projetado para se adaptar, né? Se você pega um homem que vive em temperaturas altas e coloca para viver em temperaturas baixas, o seu corpo se adaptará a essas baixas temperaturas, né? Então, o homem é projetado para isso, para se adaptar às intempéries do tempo e às necessidades e às adversidades. Se tiver muito, ele come muito. Se tiver pouco, ele pode comer pouco e pode sobreviver da mesma forma, né? Ele tem capacidade para isso. Então, talvez o homem se adaptasse à sua necessidade de viver sem a mulher, ou pelo menos tentaria se adaptar. Mas Deus, o próprio Criador, vê essa necessidade e diz: não é bom que o homem esteja só. Né? Então, o homem pode não entender essa necessidade. Né? O homem, até os dias de hoje, pode achar que a mulher é um peso para ele e que ele poderia viver sem ela, ou que pelo menos ele poderia viver sem um compromisso com ela. Mas isso não é possível. Essa é outra questão que nós vamos analisar em relacionamentos modernos, da necessidade de compromisso. Né? O homem não criou, Deus não criou a mulher para que vivesse descompromissada do homem. O vínculo é tão forte que está na própria existência. A mulher existe por causa do homem. Então, como que o homem poderá viver sem vínculo com essa mulher? Né? Se a mulher existe por causa dele, como ele poderá viver sem compromisso com essa mulher? E depois Deus institui, depois da queda, aí o vínculo cresce e fica mais fortalecido. O homem, Deus diz para a mulher: o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Esse vínculo se fortalece. Depois, no Novo Testamento, esse vínculo se fortalece mais ainda. Paulo vai dizer que o homem deve tratar da mulher como ele cuida da sua própria vida, da sua própria carne. E aí Paulo diz assim: qual é o homem que cuida mal de si mesmo? Né? Paulo diz assim: antes ele alimenta e cuida da sua própria carne. Né? Então esse vínculo vai ser mais fortalecido no Novo Testamento, e aí nós teremos a concepção do casamento. Né? Nós vamos ter a concepção de esposa, né? A concepção de esposa que vem do antigo já, né? E aí nós vamos ter esse vínculo aqui, marido e esposa, associado a Cristo e a igreja. Esse vínculo é inseparável. Então não há possibilidade, desde a criação, que o homem se relacione com a mulher sem compromisso, porque o homem necessita dela, embora possa não ter consciência disso. Bom, agora vamos ver as determinações de Deus pós-queda. O que é muito importante é o que determina o relacionamento daqui para frente. Gênesis 3, capítulo 9. Quando alguém quiser interromper, perguntar, acrescentar alguma coisa, basta levantar a mão que eu dou oportunidade.
Gênesis 3, capítulo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí vem então a maldição sobre a terra: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Todas as sentenças estão aqui, inclusive a sentença de morte. Deus diz a Adão que ele foi tomado da terra e tornará para a terra. Diz que ele agora terá que trabalhar para poder ter o seu sustento, para poder ter o que comer. A natureza também é amaldiçoada, porque agora produzirá espinhos e cardos. A mulher recebe as sentenças da dor, da multiplicação da dor na conceição, e o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Bom, então, diferente do que muitas pessoas imaginam, que o homem busca essa posição, que o homem quem determina isso por causa de uma questão de domínio, de que ele quer dominar sobre a mulher, não é o homem quem busca essa condição. Deus determina que seja assim, e determina por causa dos acontecimentos. É interessante essa narrativa, né, em que Deus fala com o homem, fala com a mulher e fala com a serpente. Fala com a serpente, porém, só pergunta, só interroga sobre porquê, só pede explicações ao homem e à mulher, não pede explicações à serpente. Ele diz ao homem: por que você fez isso? E o homem tem a oportunidade de se explicar. Ele diz: porque a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu e eu comi. E Deus diz à mulher: por que você fez isso? E ela diz: a serpente me enganou e eu comi. E Deus não pergunta: por que, serpente, você fez isso? Né? A serpente personifica o mal, personifica Satanás. Né? E Deus não interroga a serpente para saber por que ela fez, porque Deus sabe por que ela fez. Né? Então, Deus interroga os dois. Outro fato muito interessante: o Deus cria o homem e o coloca como cabeça de toda a criação. Toda a criação. Deus disse que o Éden está diante do homem e que ele dominará sobre tudo que Deus criou.
Então o homem domina sobre todos os animais, sobre toda a criação. O homem domina antes de Deus criar a mulher, né? E depois então a mulher é criada por causa do homem. Porém, quando ela é criada por causa do homem, Deus não diz que o desejo dela será para o seu marido e que ele a dominará. Deus cria a mulher e não diz isso. Diz que ela será uma disjutora e estará como que diante dele. Não tem essa determinação de Deus, né? Até o pecado. Depois da queda, sim, é que Deus determina isso como sentença sobre a mulher, né? Outra coisa interessante, o homem é colocado como cabeça de toda a criação. A ordem é dada a quem? Não comerás. É dada ao homem, não é dada à mulher, é dada a Adão. A ordem está dada a Adão, porque Adão é o cabeça. Interessante é que quando a mulher come, não acontece nada. Nada. Ela não vê que ela está nua, nem Adão, nem nada, não acontece nada. A mulher primeiro é enganada pela serpente e come do fruto. Nada acontece. Os olhos não são desvendados porque a ordem não está sobre ela, porque ela não é responsável. O responsável é o homem. E essa relação vai perdurar até os dias de hoje. Até os dias de hoje, né? Quando a mulher não é responsável pelo que acontece na administração, mas o homem é o responsável, né? E isso a gente vai ver depois entre homem e mulher, na questão da submissão, na questão da administração do lar, que essa mulher não é responsável pelas atitudes, pelas iniciativas e nem pelo que deu errado, mas esse homem é que será. Toda atitude que esse homem tomar, se der certo, essa mulher compartilhará, se der errado também, mas não o contrário. Essa mulher não toma atitudes e esse homem compartilha. Essa mulher não é responsável, né? Não existe essa responsabilidade sobre a mulher. Se não houver mantimento, a responsabilidade é dessa mulher na casa? Não, é do homem. Se o homem administrou mal o seu dinheiro e não pagou a luz, cortaram a luz, a mulher também vai ficar no escuro? Vai. Mas a responsabilidade foi dela? Não. Mas essa mulher gastou o dinheiro dele todo, né? Essa mulher é descontrolada e ela que gastou o dinheiro e ele, permitindo, não teve dinheiro para pagar a luz. Quem é o responsável? Ele. É exatamente o que Deus cobra a Adão. Por que você deu ouvido à mulher? Tá? Quando o administrador é você, Adão. A ordem eu dei a você. Você vai administrar. Portanto, eu não quero saber se a mulher te enganou, se você deu ouvido a ela. O responsável é você, e é você que eu vou responsabilizar. Quando Deus pergunta para Adão assim, Adão, onde estás? Eu acredito que ele sabia onde estava Adão. Ele é onisciente desde o início. Correto. Mas por que o homem botou logo a culpa o quê? Primeiro na mulher. Ele não assumiu o próprio erro. Ele simplesmente quis jogar a culpa na mulher. Ele não quis assumir a responsabilidade dele. Correto, Carla. Só que na verdade ele joga essa responsabilidade sobre Deus. Diz a mulher que A mulher que o Senhor me deu. Primeiro, eu não pedi nem para existir, o Senhor que me criou, tá? Segundo, eu não pedi mulher, não fui eu que disse assim, eu estou precisando de uma mulher, foi o Senhor que viu que eu precisava, e quem me deu, eu não pedi mulher. Ele não quis assumir o erro dele. Não quer assumir o seu erro, lança a culpa para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, tá? Ele acusa Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Eu não pedi mulher. Se ele pedisse, né, se ele assumisse que ele errou nesse Retrospecto. nesse momento em que Deus pergunta por que ele comeu e tudo, ele fala,
Ao invés de ele falar no reconhecimento, não, Senhor, eu errei, será que Deus mudaria? Não. Adão não pode fazer nada para reverter a situação, nem se ele se matasse. Nem se ele dissesse, Deus, eu pequei, assumo a responsabilidade e em troca desta ofensa eu dou a minha própria vida. Não é suficiente. Quem foi ofendido foi Deus. Deus determina o que Ele quer para que essa ofensa seja desfeita. Para entendermos isso, você é ofendida, não adianta eu dizer para você, eu vou te pedir desculpas e vamos acertar a situação. Não, você que foi ofendido é que tem que dizer o que você quer para que essa ofensa seja desfeita, né? Então Deus da mesma forma, Ele foi ofendido e Ele agora é quem determinará o preço. Então Adão não pode fazer nada para reverter essa situação, né? Mas pior ainda, nem isso ele fez. Nem isso ele faz. Mas há explicação para a atitude de Adão. Por que Adão não assume a responsabilidade e lança essa responsabilidade para Deus? Porque ele não tem consciência das suas necessidades. Quando ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu, ele está querendo dizer, eu não tenho consciência de que eu preciso dela. O Senhor me deu, eu não sei porquê, né? Então ele não tem consciência de que ele precisa da mulher para viver. E Adão teve consciência da grandeza do pecado que ele cometeu? Tem, porque Deus o coloca consciente. Ele diz, olha, por tua causa todos serão malditos. Toda a terra é maldita por tua causa. Deus dá consciência a ele do que ele fez, né? Depois Deus dá consciência também pela expulsão. Não quero mais você na minha presença. Nunca mais me relacionarei com você. Você nunca mais me verá, né? E tem mais, eu vou te botar para fora e vou colocar um anjo guardando o portão para você não voltar, né? Então Adão tem plena consciência do que fez, né? O que Adão não tem aqui nesse exato momento, a consciência é de que ele e a mulher são um só. Parece que ele tinha entendido, porque quando ele acorda do sono, ele diz assim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Parece que ele tinha entendido de que ele é um com ela, mas quando a coisa fica complicada, ele separa a mulher. Ela não é mais carne da minha carne. Ele pode a responsabilidade. Até hoje, quando está incomodando de até volta. hoje é assim. E também quando dá alguma coisa errada, o homem não assume a responsabilidade como líder. Ele diz assim, a culpa foi sua. A culpa foi sua. Eu não pude pagar a luz, nós estamos no escuro agora, a culpa foi de quem? Sua, você gastou demais. Você é consumista. Tá? Eu ia falar isso porque a mulher, ela, como ela é ajudadora do marido, ela é ajudadora, mas ela, isso na minha cabeça, ela não tem Autonomia. para gastar o dinheiro dele. Por exemplo, como se o dinheiro fosse meu. Hoje, o dinheiro é meu. Eu sei o que eu tenho que fazer com ele. Porque você não tem um cabeça. Porque eu não tenho marido. Correto. Mas quando eu tinha marido, eu não poderia fazer uma conta contando com o dinheiro do meu marido, porque eu não sabia o que ele ia fazer com ele, o que ele tinha que fazer com ele. Correto. Então, e hoje não é assim. Parece, isso é uma ideia que a gente tem aqui em geral, que o marido é o empregado da mulher. Ele ganha para ela gastar. Parece que é assim. Então o marido não tem como administrar. Ele não tem, porque ele não sabe o que a mulher dele gastou. Mas é errado hoje. Não, se ele for o cabeça, ele tem que saber como administrar, né? Vejamos uma coisa, vamos analisar um pouquinho mais para trás para a gente poder chegar aí. Nós fomos um pouco rápido. Vejamos que todo o mundo mudou, né? A tecnologia veio mudando o mundo de maneira espantosa de Adão para cá, de modo que nós vivemos outro mundo, né? Mas o homem e a mulher não mudaram nada. Eles continuam sendo os mesmos. A essência não mudou nada.
O homem do século 21 é exatamente como Adão. Né? Ele pode andar de foguete, mas ele continua sendo homem. Tá? Isso é muito importante sabermos. De modo que nós estamos analisando agora e nós estamos vendo que a situação é a mesma. A mesma coisa que Adão fez, o homem faz hoje. Né? Ele não assume a responsabilidade quando algo dá errado, ele diz, foi a mulher. Mas pastor, aí no caso da natureza do homem, já é isso aí? Natureza do homem. Natureza do homem. Só que temos que analisar que natureza é essa, Cláudio. Porque essa natureza aqui é pós-queda. Essa natureza é pós-queda. Essa natureza é corrompida. Tá? E qual é a nossa natureza? Depois que aceitamos Jesus Cristo? É a natureza antiga de Adão. É a natureza antiga de Adão. Antes do pecado. Nós temos a natureza de Adão. Né? Quando o homem cai, exemplo de natureza, quando o homem cai, ele deixa de ter livre arbítrio. Ele não pode mais escolher entre pecar e não pecar, ele só pode pecar. Por isso eu disse que Adão não podia fazer nada para agradar a Deus. Ele agora é escravo do pecado, ele é escravo da serpente. Né? Ele aceitou a sua sugestão e é escravo de Satanás agora. Porque ele peca, porque a força do pecado está além das suas forças, está na sua natureza. Né? Por isso o homem não pode ser salvo. Ele não pode ser salvo. Se Deus não o salvar, ele não pode ser salvo. Porque a sua natureza é corrompida e pecaminosa. Quando somos alcançados pelo favor de Deus, pela graça salvífica, aí voltamos a ter a natureza de Adão, restaurada. Agora temos natureza original. Agora podemos escolher entre pecar e não pecar. Agora temos livre-arbítrio de novo. Mas aí esse Adão já é Cristo, né? Na graça, a partir da graça, esse Adão já é o segundo Adão, Segundo que Adão. é Cristo. Cristo é o segundo Adão. Tá? Cristo é o segundo Adão, que é o que é perfeito. Tá? E nós nos assemelhamos a Cristo e temos a natureza original agora. Agora podemos escolher entre pecar e não pecar. Correto? Então, isso para podermos entender posteriormente, né? Então, agora, como a Sueli falou, né, da questão da administração. Então, esse homem, ele continua pensando, esse homem natural, estamos analisando o homem natural, tá? Ele continua pensando como Adão pós-queda. Então, ele não administra a sua casa, ele deixa a sua mulher fazer o que ela quiser, ele aceita as suas sugestões, como Adão aceitou a sugestão de Eva de comer do fruto da árvore proibida. E depois, quando tudo dá errado, ele diz à mulher, a culpa foi sua. Tá? Isso porque ele fugiu à sua responsabilidade. E aí a Sueli falou que parece que esse homem trabalha para essa mulher. Ele trabalha para o seu sustento, não foi isso que Deus disse? Você comerá com o suor do seu rosto. Né? Ele trabalha para o sustento da sua carne. A mulher é o quê? A sua própria carne. Carne da sua carne. Eu não penso que ele trabalha, Tá? o homem trabalha, parece que ele trabalha para a mulher. Eu não penso assim, porque a mulher também não parece que trabalha para ele. Porque a Correto? mulher Porque os dois são um. Porque os dois são um. Ela também lava, passa, cozinha. Quando ela cozinha para quem? Para os dois. E para os filhos Quando dele ele também. trabalha, ele trabalha para quem? Para os dois. Os dois são um. Então o homem não está fazendo favor à mulher. Tá? É preciso que isso fique bem claro. Quando Deus disse, você comerá com o suor do seu rosto, e agora ele tem essa mulher para sustentar, ele não está fazendo favor a ela, porque ela é carne da sua carne, ele está sustentando a sua própria carne. Tá? É isso que Adão não entende no início, apesar dele ter falado essa frase que sai da boca de Adão, que ela é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso sai da boca dele, mas ele não entende isso que ele está falando, na sua totalidade. Né? Por isso ele lança sobre a mulher como se ela fosse um ser independente. E ela não é independente.
quando ela toma do fruto da árvore e oferece para ele, ele deveria ter dito assim: o que você fez? Nós não podemos fazer isso. Deus disse que nós não poderíamos fazer isso. Era o que ele tinha que ter dito. Talvez se ele tivesse tomado essa atitude de rejeitar a proposta da mulher, talvez como nos dias de hoje, tem minha palavra ali está pensando aqui, tem decisões, posições do homem pelo fato dele ser o cabeça da família, que não são populares. Por exemplo, está sob a responsabilidade dele administrar as finanças. É claro que ele pode dividir isso com a mulher, mas a responsabilidade é dele. Vai ter certos momentos que ele vai ter que dizer não para determinadas vontades, até para necessidade, mas que ele sabe que não é prioridade. Isso não é popular. Às vezes a mulher pode não achar bom, por não entender, por exemplo. E ali, talvez se ele tomasse a postura de dizer, não, eu não vou comer desse fruto, mas ela já tinha comido. Ele teria que apresentá-la diante de Deus. Né? Nada teria acontecido, porque ela não é Porque ela não tem responsável. responsabilidade. Mas talvez, eu não estou dizendo que foi esse o caso, mas reportando assim para os dias de hoje, seria uma decisão difícil para ele tomar. Quem sabe ele não pensou isso e se omitiu, vamos dizer, né? Não dá para saber. Mas é o caso também. E aí, quando ele transferiu a responsabilidade para a mulher, e a mulher mostra, de certa forma, um determinado respeito por ele já, porque ela não retornou a ele a responsabilidade. Ela podia ter dito negativa, a responsabilidade foi sua. Não, ela talvez tenha respeitado Ela assumiu ele. a sua posição. E ela jogou para a serpente. E Deus pouco interessa isso como nos dias de hoje, porque todos receberam sua punição independente de justificativas que der. Todos estavam errados na história. Né? Eu penso que possa ter sido dessa forma. Então, irmãos, nós vemos aqui que o homem, a princípio, não entende que ele é um só com a mulher. Né? Quando ele entende quando ela é criada e ele fala, mas quando a responsabilidade vem sobre ele, ele lança essa responsabilidade para Deus. Né? E diz que é a mulher que Deus deu a ele que é a responsável. Bom, até hoje o homem continua dessa forma, sem entender determinadas coisas, sem entender por que a mulher existe e sem ou entender ou aceitar que ele precisa dela. Né? E aí Felipe está falando sobre administração, e é claro que toda decisão do administrador não é bem vista, é impopular. Né? Quando alguém está tomando banho na sua casa, já está 40 minutos no chuveiro, você bate lá e fala, não pode demorar tanto tempo com seu filho. Né? Isso é bom? Não é. É uma atitude que se você pudesse, você não tomaria. Mas o cabeça é você é o administrador. Quando a luz vier R$500 e você não puder pagar e ficar no escuro, a responsabilidade é sua, não é de quem tomou banho 40 minutos. A responsabilidade é sua. Então o administrador tem que assumir essa impopularidade, né, mediante as demais pessoas da sua família. Né? Ele tem que assumir isso é o preço que sobrou para o homem, né? De assumir essa responsabilidade como administrador. E o homem procura fugir dessa responsabilidade às vezes, principalmente o homem natural. Né? Principalmente o homem natural. Ele foge de muitas responsabilidades e lança essa responsabilidade sobre a mulher. Né? Não, seus filhos, você que tem que cuidar. Você que fica com eles em casa. Né? Você que tem que educar. Se está dando errado, a responsabilidade é sua, porque eu não fico aqui. Né? Eu trabalho para sustentar vocês todos. É errado. Ele não trabalha para sustentar todos, ele trabalha para sustentar ele próprio. Né? E a mulher é carne dele. Né? É uma só carne. Né? Então, essa visão do homem natural, pós-queda, é deturpada por Satanás da mesma maneira que tudo foi deturpado. Né? Deus cria um padrão para que o homem seja feliz e Satanás deturpa esse padrão para que tudo dê errado, para que o homem seja infeliz. Né? Então, se o Deus diz que o homem será o cabeça, Satanás
Diz que ele não deve ter, sabe por quê? Porque é um peso para ele. Para que eu preciso dessa mulher? Só para me dar problema e me dar despesa? Se ela quer viver comigo, então que nós tenhamos direitos iguais. Que ela trabalhe para se sustentar, que eu trabalhe para me sustentar, que ela tenha as coisas dela, que eu tenha as minhas. Eu participei uma vez de uma escola bíblica elemental, porque tinha um homem que eles tinham, o casal tinha um determinado número de filhos, e a esposa acordava cedo e para colocar as crianças para a escola, e ele ficava deitado, gritando, mamãe, faz isso, a mulher faz isso. Aí ele, literalmente, ele ouviu uma voz falar assim: não murmure, ajude. Quer dizer, ele levantar e ajudar também. Porque tem homem que não quer nada, só fica sentado dando ordem à mulher, como se a mulher fosse o capacho do homem. Porque quando Deus fala que os dois são uma só carne e o homem é o cabeça, isso não significa que o homem tem que ficar na frente e a mulher atrás. A mulher é ajudadora, mas para estarem juntos. O homem ele que toma as decisões, mas a mulher está junto a ele para ele também ajudar na educação, em vários outros tipos, ainda mais quando a mulher trabalha fora. Essa mulher é criada inferior ao homem? Não. Ela é tirada do calcanhar. Ela é tirada ao lado. Carne da sua carne. Deus criou o homem do pó. A mulher ele criou de quê? Do esterco? Por acaso? Não. É da mesma matéria do homem, né? Então a mulher não é criada em inferioridade. Não é criada em inferioridade. Nessa relação aqui, o homem é que precisa dela. Depois Deus diz que o desejo dela será para o seu marido e que ele a dominará. Mas a princípio o homem é quem precisa dela para que esteja do lado dele. Pastor, e é um conjunto, né? Funciona bem quando os dois se dão bem. Trabalham um e harmonia com o outro. Por exemplo, eu trabalho fora, minha esposa cuida da casa, cuida de mim, eu cuido dela. Quando é assim, que funciona, né? Quando vai cada um querendo mandar mais, um não respeitando a opinião do outro, nós somos um corpo. ser mais que o outro. Nós somos um corpo, né? O corpo tem essa cabeça aqui que pensa por todo o corpo. Quando essa mão aqui se machuca, essa aqui não cuida dessa, né? E a cabeça não comanda essa mão para que cuide dessa. Então assim tem que funcionar o casal. O homem ser o cabeça, irmãos, não desajusta em nada e nem maltrata o restante do corpo. Quando nós temos um membro mínimo machucado, um dedinho, todo o corpo sofre e todo o corpo está trabalhando para que ele seja curado. Todo o organismo está trabalhando para que esse dedo seja curado, né? Então o homem e mulher da mesma forma. O padrão de Deus, irmãos, não está errado e não é pesado e nem prejudicial a ninguém. A ninguém. O fato do homem ser o cabeça não prejudica a mulher em nada. Em nada. O termo adjutora, que é auxiliadora, tem significado nessa parte da Bíblia de completar o que falta ao homem. Completar o que falta. Não é nem um termo de auxiliar no sentido pejorativo, se é que podemos tratar dessa forma, de fazer alguma coisinha que o homem demande para fazer. Não é isso. Não. É de completar o que o homem não tem. Completar o que o homem não tem. Só, né? E os dois se completam de fato. Os dois se completam de fato nas características de suas personalidades, os dois se completam. Porque a personalidade do homem é diferente da personalidade da mulher, né? Então os dois se completam. Os dois não podem competir nunca porque não são iguais, né? Os dois não podem competir nunca porque não são iguais. São categorias diferentes. E um completa o outro. Como competirão, né? Essa relação, irmãos, de ser o líder, né? A gente fala cabeça, né? Uma expressão mais antiga. Vamos colocar como líder. Essa condição do homem de ser o líder não menospreza a mulher em nada, né? Ela é carne da sua carne, ela é uma só com o homem.
Aí alguém disse sobre as decisões, Felipe, né? Falou sobre as decisões. Bom, vejamos. Como é que vai funcionar o padrão de Deus, o homem sendo líder? Como é que um grande líder atua? Você é líder de uma equipe de trabalho, vocês têm um trabalho para fazer. Né? Você é o líder de uma equipe de 10 pessoas. E como é que esse líder trabalhará para que essa equipe funcione? Ninguém se sinta menosprezado, todos se sintam importantes dentro da equipe, todos se sintam motivados a trabalhar para que alcancem o seu objetivo. Esse líder será tirano e dirá para essa equipe: o que vocês pensam não me interessa, o que interessa é que vocês façam o que eu mando. Vai funcionar? De maneira nenhuma o homem liderará desta maneira a sua família. De maneira nenhuma. O homem tem que liderar a sua família com sabedoria, para que cada um exerça o seu papel dentro dessa família, para que todos sejam felizes. Porque se a sua família for infeliz, ele também será. Se todos não forem felizes, ele não alcança o seu objetivo, que é o quê? Criar a sua família e levar até o fim o seu casamento. Aquilo que Deus determinou. Então esse líder tem que ter sabedoria para manter os demais estimulados, fazendo aquilo que foi determinado para cada um fazer. Não determinado pelo homem, determinado por Deus. Porque os filhos serão submissos aos pais e obedientes, e a mulher será ajudadora. E ela tem que se sentir bem assim, ajudando esse homem. Né? Então, como que esse líder lidera uma equipe? A gente vê muito isso naquele programa, o Aprendiz. Né? Fala muito sobre liderança e sobre como ser um grande líder e estimular a sua equipe a trabalhar. Como esse homem será um líder? Bom, Felipe falou das decisões. Né? Existem várias decisões a serem tomadas. Né? Diariamente existem decisões a ser tomadas. Como que esse líder age se ele realmente é o cabeça e se o responsável é ele? Ele toma as decisões individualmente? Não. Né? Ele há de consultar a sua ajudadora, porque ela está ali para quê? Para isso, para ajudar, para auxiliar. Então ele traz o assunto. Ele traz o assunto para a sua ajudadora. Como você acha que devemos resolver isso? E ela vai dizer a sua opinião. Eu acho que devemos seguir na direção B. Tá? E esse homem analisa e diz: eu acho que devemos seguir na direção A. Né? Porque os dois são diferentes. Tem duas cabeças. Né? Pensam de maneira diferente. E um tem que respeitar a maneira de pensar do outro. Mas neste caso, prevalece a autoridade do líder. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Se der errado, ele é o responsável. Se ele disser também penso que deve ser para o lado B que devemos ir. Se der errado, o responsável foi ela? Não, o responsável é ele. Mas não foi ela que sugeriu? Tá? A decisão foi dele. A decisão foi dele e ele é o responsável. Se a sua família for destruída por causa dessa decisão errada, ele é o responsável. Pastor, atualizando esse ponto da discussão nossa aqui, entre o caminho para o A ou para o B sugerido pela mulher, o A seria a ideia do homem. Nos dias de hoje, acontece coisas nesse ponto que acho que é importante prestar atenção como a gente erra. O primeiro exemplo, quando a mulher sugere o caminho B e o homem, por ponderar e achar que é o caminho A, toma essa decisão, vai para o lado A e dá errado, né? A decisão dele era errada, o melhor é o caminho B, sugerido pela mulher. A mulher ajudadora, no padrão que Cristo criou, deveria agir da seguinte forma: ok, vamos trabalhar e vamos andar para o caminho B e vamos acertar. Mas acontece muito o inverso. Acontece também, está vendo?
Eu te falei que Não era te falei que era para Desobediência. assim como, para não parecer machista a conversa, né? Acontece o inverso. Quando o homem acha que está lá, quer saber? Vou fazer a vontade, vamos descobrir. Aí dá errado. Tá vendo? Exatamente. O papel nosso é dizer, ok, agora vamos para o lado certo. Não voltou ao que eu disse, que nós somos como Adão e como Eva? Nós não mudamos nada. Nós continuamos a ter a mesma característica. Porém, nós somos o quê? Fomos transformados por Cristo. Nós somos uma espécie diferente. Nós voltamos a ter a natureza original. Então nós não podemos errar dessa forma. Essa é a questão. Que Felipe falou está correto para o homem natural. Vai agir exatamente como Adão agiu, né? Mas e nós? Nós não. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Não podemos agir como homem natural. Nós temos que ter essa visão que estamos tendo agora, que vem de onde? Vem do padrão de Deus. Para quê? Para que Deus seja feliz? Não, para que nós sejamos felizes. Tá? Tem homem que ele acata as decisões da mulher e depois fala assim, eu não tomei ainda determinado rumo, porque você, porque você não me deixa fazer aquilo, porque você ainda não mudou nessa área. E aí? Peraí, desculpa, Pepe. Assim, eu já ouvi isso em determinadas situações. Eu ainda não assumi determinada posição, porque você ainda não mudou nessa área. Como se a mulher obrigasse ele a tomar. Nós voltamos à mesma situação de Aí Adão. o problema é ele, não é? Voltamos à mesma situação de Adão. Eu não mudei porque você não mudou ainda. Né? É por isso que eu ainda não assumi. Isso. Mas aí também, em alguns casos, vai da mulher aceitar a autoridade que é do homem. Porque tem mulheres também que não toleram a autoridade do homem. Mas me responde uma pergunta então. A mulher, quando aceita a autoridade do homem, ela está se submetendo a quem? A vontade de Deus. A Deus. A Deus. A mulher, quando aceita a autoridade do homem, está se submetendo a quem? Ao homem? A Deus que ela está se submetendo. Ela tem que entender isso, senão ela nunca será submissa ao seu marido. Nunca. Ela está submetendo a ordem que Deus deu lá no Éden, para que eles fossem felizes assim. Esse marido cristão, ou não? Tanto faz. O marido foi. Aí. A autoridade de Deus está sobre a autoridade do marido. Mas aí, se ele se comporta da forma que a gente tinha falado antes, como a Virgínia disse, igual a que a mulher fosse capaz, dando ordem, aí a mulher pode colocar para ele que nós ocupamos a mesma posição? Peraí, vamos colocar isso de outra maneira. Nós temos um padrão de Deus, para homem e para mulher. Isso aqui funciona. Os dois serão felizes. Agora, quando esse padrão é só para a mulher e não é para o homem, vai funcionar? Não vai funcionar. Isso nós chamamos de jugo desigual. Por quê? O que é o jugo desigual? Vocês sabem o que é jugo? Jugo é isso aqui. Jugo é uma madeira assim. É uma madeira assim. Tá? Aqui você coloca um boi, aqui você coloca outro boi. Os dois bois têm que ser da mesma altura. Senão o jugo está desigual. Tem mais peso sobre um. Vai ter mais peso sobre o mais baixo. Sobre o mais fraco. Vai ter peso sobre o mais fraco, sobre o mais baixo. Tá? Então isso é jugo desigual. Você está carregando um peso em desigualdade. Nunca vai dar certo isso, irmãos. E isso é o nosso erro, Chico. Nós queremos que o padrão de Deus funcione fora do padrão de Deus. Mas, pastor, o homem em si, geralmente, não aceita muito admitir que errou, não. Nem a mulher. Entendeu? Não. O homem eu acho que não é tanto que a mulher.
O homem é pior que a mulher. O homem não aceita mesmo. Mesmo tomando decisões de modo do lado dele, ele indo para lá, muitas das vezes ele ainda insiste ainda. Vou mais longe, ele está errado, está vendo que errou, mas continua indo porque ele não tiver nada. Mas eu acho que não está na presença de Deus, ou que não está no padrão de Deus, porque ele vê a coisa. Olha só, como a coisa se torna simples se os dois servem a Deus. Esse homem aqui, irmã Virgínia falou, ele não entendeu ainda determinadas coisas. Ele serve a Deus, mas ele não entendeu ainda determinadas coisas, tá? Essa mulher que serve a Deus e já entendeu. Essa mulher pode chamar esse homem à responsabilidade à luz das Escrituras. Ela diz, querido, as Escrituras não dizem que deve ser assim. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, vice-versa. Não vai funcionar dessa maneira. Não adianta você querer fazer dessa maneira, porque não vai funcionar. Como mulher, eu sou submissa a Deus e por isso sou submissa a você. E nós dois vamos arcar com as consequências. Mas não vai funcionar, porque você está fora do padrão de Deus. Agora, quando um dos dois é ímpio, isso funciona? Como é que você vai chamar o ímpio à luz das Escrituras? Você vai dizer, isso aqui é um lixo, isso não vale nada. Isso foi escrito por homem. Tá? Acabou a conversa. E aí, essa mulher, ela tem que continuar dentro do padrão de Deus. Tem. Para que ela seja salva, porque ela tem uma alma. Justamente, para que ela seja salva. Mas ela vai viver um casamento difícil, pesaroso, com um jugo pesado sobre ela. Interessante disso que você falou é o seguinte: os dois são uma só carne, correto? São uma só alma? Não são uma só alma. Os dois são uma só carne, mas não são uma só alma. Cada um dará conta da sua. Da sua. A sua carne vai sofrer, porque uma só carne com ele, mas a sua alma será salva. Essa discussão não é sobre salvação, é sobre felicidade aqui nessa terra. Sim, correto. Mas o homem, ele antigamente na Bíblia, ele tinha uma responsabilidade maior que a mulher, por exemplo. O homem que era o sacerdote, você não via sacerdote e mulher. Correto. Então, num casamento, pelo menos o cristão, né? O homem, ele tem essa É o sacerdote da sua casa. responsabilidade de chegar, vamos orar primeiro. Correto. Hoje em dia a mulher tem que falar, vamos orar, meu amigo, vamos orar. Não, estou cansada, estou com sono, eu trabalhei, eu fiz isso. E o homem não quer assumir essa responsabilidade dele falar, vamos orar para a mulher. A mulher que tem que trocar, inverter a posição e falar assim, vamos orar, homem. Né? E ele, antigamente, ele que levava e que fazia o sacrifício para a expiação dos pecados. Né? Não era a mulher. Primeiro, 2 pontos. O que o Felipe falou, essa discussão é sobre vida aqui nessa terra, não é sobre salvação. Correto. Porém, o que a Shirley disse faz muito sentido. Se essa mulher começa a agir de acordo com esse homem que é ímpio, ela perde a sua salvação. Ela perde a sua salvação, porque ela é uma alma independente, não pode condicionar. Na questão espiritual não pode condicionar. Na questão carnal vai ficar condicionada. Ela é uma só carne com ele. Ele gastou todo o dinheiro tomando cachaça. Ela vai sofrer, porque ela é a mesma carne, mas ela tem uma alma que, se andar reta diante de Deus, será salva. Mas se por outro lado ela pega a panela e dá na cabeça dele bêbado, ela saiu do padrão de Deus. E aí ela vai prestar conta da sua alma diante de Deus, independente da dele. Tá? Por exemplo, o casal, no casamento, ou o homem ou a mulher, só um dos dois servem a Deus. Aí, no caso, eu vou botar o homem, só a mulher serve a Deus. E aí esse homem um dia fala assim para a mulher, hoje eu não quero que você vá à igreja. Como fica a situação dessa mulher? Veja bem, nós temos Deus como autoridade, né? Máxima. Deus como autoridade máxima. Depois nós temos o homem como cabeça, depois nós temos a mulher. Acima desse homem, vamos colocar que exista uma empresa. Né? Ele depende dessa empresa para sobreviver, que é o trabalho dele. Bom, essa empresa, Deus disse para o homem, não mentirás.
Não existe esse no decálogo, tá? Mas Deus abomina a mentira. Então o homem não deve mentir. Essa empresa manda que esse homem minta. Como é que fica a situação desse homem? Se ele não mentir, ele perde o emprego. Né? Essa empresa é autoridade sobre ele. Né? Se ele não mentir, ele perde o emprego. Como que fica a situação desse homem? Ele mente e diz para Deus assim: o Senhor sabe por que eu menti. Eu não menti porque eu quis. Eu menti porque me mandaram. Não, mas olha só, eu trabalhava com uma médica e ela mandava que eu assim, fala que eu não sou. E ela não. Aí eu falei, só que eu não estava. Você está em pecado. Você está em pecado. Ela jogava, colocava o pecado nela, né? Deus não entende que você seja desobediente por causa de uma autoridade que está abaixo dele. A autoridade maior era dele, né? A autoridade que está abaixo da dele, não existe autoridade sobre a de Deus. Tá? Então, nesse caso de conflito de autoridade, prevalece a autoridade de Deus. Eu não posso me submeter a uma outra autoridade que esteja abaixo da autoridade de Deus. Não posso. Eu não posso mentir. Pastor, mas eu vou perder o emprego. Não importa. Deus cuida de você. Ele providenciará outro emprego para você. Se você se submeter ao padrão de Deus, você será feliz. Tá? Então, nesse caso aqui, né, tínhamos a empresa. Esse homem não pode se submeter a essa empresa se ela manda que ele faça uma falcatrua. Né? Tira uma nota fria para nós não pagarmos o imposto. Senão a empresa quebra e você não tem salário. O patrão logo diz para você. Né? Se você emitir a nota correta, eu não tenho dinheiro para pagar esses impostos. Ou eu pago o imposto ou eu pago o seu salário. O que você prefere? O patrão diz para você: então vamos emitir a nota fria para sobrar dinheiro para o salário. Né? Então, Deus não entende isso, não considera que você esteja fazendo não por sua própria vontade. Deus sempre tem um meio, uma forma de resolver a questão, de se manifestar. Porque no caso de marido e de mulher, houve um testemunho dado pelo marido que ele proibia ela de ir ao culto. Quando ela chegava da igreja, ele era militar. Ele batia nela e espetava ela toda de ponta de punhal. Ele era muito mal para ela. Isso foi ele contando. E ela era uma profetisa do Senhor. E um dia Deus entregou uma mensagem a ela para ele, para falar para ele. E ela foi e falou: olha, Deus disse que vai tocar em você, uma coisa mais ou menos assim. E ele um dia na praia, jogando bola na praia, caiu e quebrou a perna. E ele disse que naquele momento ele lembrou do que a mulher tinha dito para ele. E ele falou assim: se você existe mesmo, eu quero que você cure a minha perna dentro de 10 dias. Ele botou o gesso e pediu isso a Deus, que era o sinal que se realmente ele fizesse isso, ele se converteria a esse Deus. Quando fez 10 dias do gesso, ele mandou tirar o gesso. Eu vim aqui para tirar o gesso e bateu na e a perna estava boa. E ele se converteu. Então ele estava testemunhando disso. Então Deus tem os seus meios de mudar aquela situação. Né? Com uma pessoa de uma forma, com o outro, no outro caso é outro caso, mas obedecer a Deus sempre é o ideal, o correto. E Deus quis mudar essa situação. Nesse caso da própria igreja, de proibição de ir à igreja, a mulher então deve desobedecer ao marido? Deus quis mudar essa situação específica, mas nem sempre acontecerá dessa forma. Quando esse marido proíbe essa mulher de ir à igreja, de adorar ao seu Deus, essa mulher tem a escolha. Essa mulher tem escolha. Vamos supor que ela escolha desobedecer o seu marido e ir à igreja. Né? Ela escolheu obedecer a Deus e desobedecer o seu marido e ir à igreja. Por conta disso, esse marido espanca essa mulher quando ela chega da igreja. Né?
Ele tem autoridade para fazer isso? Não. Essa autoridade foi dada por Deus? Não. Alguém espanca a si mesmo? Não. Então não pode espancar a sua mulher, que é a sua própria carne. Correto? Então esse homem não tem autoridade para fazer isso. Ele continua fazendo isso. Essa mulher continua indo à igreja e continua apanhando, né? Essa mulher precisa viver essa vida. Ela é obrigada, porque ela está ligada a esse homem? Não. Ela pode deixá-lo. Ela pode deixá-lo. Ela deixará esse homem por causa de quem? Por causa do seu Deus. Tá? Ela pode deixar esse homem escolhendo viver para Deus. Quando escolhe viver para Deus, não casará de novo enquanto esse homem for vivo. É o que diz as Escrituras. Tá? Não casará de novo enquanto ele for vivo. Mas ela pode tomar outro caminho. Ela pode fazer o que a Sueli deu o exemplo. Ela não vai à igreja e começa a orar por esse homem. Tá? Para que Deus mude essa situação. Ou ela continua indo à igreja, apanhando e orando para que Deus mude essa situação. Tá? Ela tem escolhas a fazer nesse caso. Tá? Mas a autoridade do marido não está sobre a autoridade de Deus. Não está. O marido é o cabeça da mulher, mas Deus é o cabeça do marido. O marido nunca pode se esquecer disso. Tá? Da mesma maneira que eu sou pastor de vocês, mas Jesus Cristo é meu pastor. Eu nunca posso me esquecer disso. Existe autoridade sobre mim. Tá? Então, esse caso de conflito de autoridades prevalece a autoridade de Deus. Tá? Você arcará com as consequências? Sim. Você não mentiu, foi mandado embora da empresa. Não emitiu a nota FIA, foi mandado embora. Ficou sem emprego. Aí entra a questão que eu já falei naquela aula, né? Da balança de Deus. Se lembra? A balança de Deus está em desequilíbrio. Você foi fiel e foi prejudicado por causa de Deus. Logo, Deus terá que acertar essa balança. Ele tem um compromisso com a sua palavra, que prometeu que cuidaria de você. Então, Deus equilibrará essa balança, te dando nova oportunidade. Agora, você não creu no Senhor e emitiu as notas frias para segurar o seu emprego. Passado um ano, essa empresa entrou numa crise e mandou você embora. Agora você conta com quem? Agora você pede a Deus para equilibrar a balança? Como? Como? Se a balança não está em desequilíbrio. E se a gente for trazer para as Escrituras, a gente tem vários exemplos desse confronto de liderança aí, de quem obedecer, né? A gente sabe que é Deus. Com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem lembrado. Você está diante de uma mentira, de você negar a mentir, é fácil perto do que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Correto. E eles podiam ter feito isso. Não, o Senhor sabe por que a gente está adorando esse Deus aqui, para a gente não morrer e continuar adorando a Ele. Correto, bem colocado. colocado. Eles fizeram isso. Nesse caso, está te custando só o seu emprego. No caso de Daniel, ia custar a vida. Os tempos mudaram, as situações são outras, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo e Ele não muda. Essa que é, né? Tudo mudou. Não mudou o homem e Deus não mudou. Estou observando que, né, muitos sabem, eu sou prova disso. Prova disso. Né? Primeira Tessalonicenses 2,4 fala assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus e a ponto de nos confiar Ele e o Evangelho. Assim falarmos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Correto. Não agrademos a homens, e sim a Deus. Né? Os discípulos foram proibidos de falar o nome de Jesus. Senão seriam mortos. E eles deixaram de falar? Não. Eles estavam contra a ordem de Roma, né? Do imperador. Por isso, todos eles foram sacrificados. Né? Exceto João, todos foram sacrificados. Morreram à espada, enforcados, né? Crucificados. Né? Então, nós somos melhores do que os discípulos de Jesus?
Né? Quem de nós é melhor do que Pedro, melhor do que Paulo, né? Que não era discípulo, mas era apóstolo? Mas então, por que nós queremos ter um fim melhor? Por que nós queremos que a vida seja melhor para nós? Se a proposta de Cristo é a mesma. É a mesma para os discípulos, é a mesma para nós. Nós temos que assumir prejuízos, ainda que momentâneos, porque você espera herdar o céu. Só por isso. Você espera herdar o céu. Agora, não pense você que você vai viver de prejuízo, porque não vai, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Ele cuida dos seus. Pastor, mesmo que o prejuízo nessa terra seja grande, o nosso foco, a nossa meta não é esse mundo. A gente não tem que estar preocupado com prejuízo nessa terra. Vamos supor, vivi minha vida toda e morri pobre. E daí? Mas o prejuízo, Felipe, é momentâneo. Sim. Porque Jesus Cristo não dá prejuízo a ninguém. Por quê? Porque os discípulos perguntaram a ele. Os discípulos estavam preocupados. E nós, que deixamos casa, pais, mães, filhos, o que nós vamos ganhar? E Jesus Cristo, em outras palavras, diz: eu não dou prejuízo a ninguém, porque eu pago 100 vezes mais. 100 vezes mais. Em casas, pais, mães, filhos, e no porvir, ainda a vida eterna. Nunca mais os discípulos perguntaram se eles teriam prejuízo ou não. Não, Virgínia. Não, porque eu tenho um coordenador e ele está afastado da igreja. Aí liga um monte de namorada lá para ele, aí ele fica assim, descansa um pouco. Eu falei para ele, olha só, quando as suas namoradas ficarem ligando para cá, eu não vou dizer nada que você não está não. Você assume aí seu problema com elas aí, que eu não vou ficar Correto. falando nada não. Correto. Assume a responsabilidade daquilo que você está falando, né? Mas o homem vive fugindo da responsabilidade desde o Éden. Desde o Éden. Ele vive fugindo da responsabilidade. Se Deus disse que ele seria o cabeça, irmãos, fiquem vocês sabendo, o homem não quer ser o cabeça. A gente hoje Não vê quer. muitos casamentos, assim, eu falo porque eu tenho na minha própria família, de maridos que não assumem a sua responsabilidade como marido. Correto. E fica sobre a esposa e para ela, aquela carga é difícil, porque ela não foi preparada para aquilo. O homem foi preparado para ser o líder, para ter as responsabilidades, a mulher não. Então fica uma carga muito pesada e aí, às vezes, quando eu falo, né, no caso da minha irmã, eu falo, mas você não pode agir assim, deixa ele assumir a responsabilidade. Eu falo, mas se eu não fizer, ele não faz. Entendeu? Então foge a responsabilidade e aí foge do padrão de Deus. E não Por quê? funciona. Porque ela acha que se ela não fizer, não vai ser feito, e ela pega para fazer e ele não faz e foge do padrão totalmente de Deus e não funciona. E essas pessoas vão passar a vida perguntando, irmãos, por que não funciona? Por que não funciona? Por que não não dá certo? Por que dá certo na vida do outro e não dá certo na vida dele? Justamente. Deus ama mais a uns do que ama a outros, né? Porque determinado casal é feliz e outro casal não dá certo a vida, dá tudo errado. Mas essa situação de que a mulher assume o lugar do marido, isso vem do namoro. Porque quando a gente está namorando, isso da mulher, estou falando de mulher, estou falando de mim, você quer sempre mandar no namorado. Achar que está mandando, eu estou mandando, é eu que mando, lá minha palavra é a última palavra. Depois do casamento isso vem tudo assim. Mas olha só, mas no namoro nenhum dos dois tem responsabilidade. Agora cada Tá? Ele mora na casa do pai dele, onde o pai dele é o cabeça. Ela mora na casa do pai dela, onde o pai dela é o cabeça. Nenhum dos dois tem responsabilidade de nada. Aí é lindo, né? Ela manda nele, que maravilha. Mas depois, quando a responsabilidade estiver sobre os ombros dos dois, aí pronto, aí complica. aí vai dar tudo errado, porque começou errado. Porque Tá? aí ele já também até acostumou o namorado. Correto. Que ela é que está dominando, que manda, e depois ela vai mandar na casa e no casamento e tudo, vai dar tudo errado. Mas esse homem recebeu uma carga violenta de Deus sobre ele, dizendo que ele é o responsável, e não interessa para Deus ele falar que a culpa foi de A, B ou C. Ele é o responsável. Esse homem recebeu uma carga violenta. Ele já está querendo fugir dessa responsabilidade. Ainda encontra uma mulher que quer assumir por ele? Minha filha, isso é com você. Mamão com mel.
Minha filha, está aqui meu salário. Você que sabe o que deve fazer. Tá? Quando tem homem que não sabe administrar os bens da família e põe nas costas da mulher? Primeiro, esse homem está sendo covarde, não quer assumir a responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Segundo, se ele não sabe, ele pede essa sabedoria a Deus, que a dá liberalmente, né? E não lança em rosto. Né? Então, tem que pedir sabedoria a Deus. Outro ponto importante que Rita levantou: esse homem foi preparado para isso. Esse homem, ele é diferente da mulher, não é? Sua estrutura psicológica é diferente da mulher? É, porque foi preparado para suportar o que Deus colocou sobre ele. Esse homem pode suportar a pressão de ser o líder. Essa mulher não pode. Por que as mulheres começaram a infartar tanto quanto os homens, hein? Porque a mulher não nasceu para assumir responsabilidades que não é dela. Eu vi isso. Mulher não gosta de fila de banco, mulher não gosta de assumir nada. Eu não gosto. Eu sou sincera, eu não gosto de cair em fila de banco. Eu não gosto de ficar pensando no que eu vou pagar. E eu trabalho fora. E eu fiz um curso de casais chamado Casados para Sempre. Eu tenho consciência de que eu sou uma gastadora. Então, o que nesse curso fala? Assim, o curso já começa assim, a Virgínia do Carlos, o Carlos da Virgínia. Quer dizer, dando a entender que são ambos nessa casa. E que a despesa, quando nós somos casados, o dinheiro não é da Virgínia, o dinheiro não é do Carlos, o dinheiro é da família. Então, o que tem que acontecer? Tem que haver aquela administração total da casa. Porque às vezes acontece de a esposa estar ganhando mais ou vice-versa, e a mulher ou o homem não tem que pensar nesse âmbito. Tem que pensar que é um todo. Entendeu? Então eu assumo, depois que o meu marido começou a administrar os bens, porque antigamente era assim, o meu dinheiro, o dinheiro dele. Isso alguns anos atrás. Depois que ele passou a assumir a administração da família, tudo está fluindo diferente. Eu falo isso como testemunho no meu lar. Tudo está fluindo diferente. Contas que eu assumia, por conta até de querer ajudá-lo, como está sendo dito aqui, e depois eu ficava desvaporida para pagar, isso não está mais acontecendo não. Porque ele fala, ó, Vivi, não dá, ó, Vivi está aqui, ó, Vivi, hoje dá para a gente fazer isso. Então é assim que funciona uma família. Uma só casa. Às vezes eu fico até assim, poxa, não deu dinheiro para mim comprar isso aqui, mas eu tenho consciência de que não deu mesmo, porque não deu. Entendeu? Então é isso que tem que acontecer no casal também. Eu creio. Quando o homem, por exemplo, acha que não tem tino para administrar com a alimentação, e ele deposita na mulher confiança para fazer isso, desde que ele assuma a responsabilidade sobre isso, eu acho que não é algo impossível também de acontecer. É apenas uma, vamos dizer assim, não sei se eu estou certo nesse pensamento, ele está delegando uma atividade, né? Porque eu acho que o que determina o homem como líder de cabeça é assumir a responsabilidade. Então, se a mulher não pode, ela tem uma formação em administração, ela seja boa nisso, que ela deveria. Mas se der certo ou der errado, a responsabilidade é minha. Desde que ele seja o cabeça. Entendeu? Vou dar um exemplo interessante, Felipe. Nós conhecemos um casal, estão vivos até hoje, serve o Senhor. A mulher tinha um emprego público, o marido não tinha emprego. Eles se casaram e eles olharam para o padrão de Deus. E disseram assim, bom, o cabeça tem que ser o homem, né, para que o nosso casamento funcione. Só que eu não tenho emprego. Eu vou querer que a minha mulher deixe um emprego público, que ela tem estabilidade, tem um bom salário, para cuidar dos nossos filhos, e eu que estou desempregado vou procurar emprego. Aí eles chegaram a uma conclusão interessante. Não. Ela vai continuar trabalhando e eu vou cuidar das crianças, disse o homem. Só que tem o seguinte, não vamos fugir do padrão de Deus. Eu serei o cabeça. E essa mulher concordou com esse homem e ela trabalha, recebe o salário dela e dá a ele. Toma, administra. E esse homem administra o dinheiro que ela ganha. E funcionou. Tanto funcionou que eles estão casados até hoje. E funcionou. Mas por que funcionou, irmãos?
Funcionou porque é o padrão de Deus, não tem como dar errado. Vai funcionar. Eu me lembro até hoje que eles iam na igreja e chegava na cantina, ele pagava o salgado para ela com o dinheiro dela. Eu me lembro até hoje disso. Isso que é falar. É a essência da palavra casamento, né? Irmãos, funcionou porque está no padrão de Deus. Eu achei isso incrível. Ele trocava a fralda, ele cuidava das crianças e hoje é cada homem desse tamanho são criados. Eu conheço um casal que é assim. Ela agora, Deus abençoou tanto que agora ele está ganhando mais do que ela. Mas no início ela trabalhava e ele... Esse homem que eu estou falando hoje, ele é pastor. Ele trabalha para a igreja e ela continua com o emprego dela público. Pastor Samuel, essa posição é muito mais difícil a mulher aceitar isso do que o homem. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Irmão, da mulher tem muito mais probabilidade de lançar em rosto do que o homem. O homem cuida da mulher a vida inteira e ele não lança em rosto que ele está sustentando essa mulher. Mas se essa mulher sustentar esse homem um mês, ela lança em rosto. Se ela sustentar esse homem um mês, ela diz: sou eu que ponho comida aqui nessa casa, você é um vagabundo. Entendeu? Por quê? Porque está fora do padrão de Deus. E não vai funcionar, irmão. Está tudo errado. E existem famílias que, como a Rita falou, estão vivendo assim, são cristãos, às vezes alguns em julgo desigual, outros não, outros ambos são cristãos, mas não funciona, dá errado. E eles ficam olhando para a vida dos outros e falando assim: poxa, por que dá certo? Aí eles dizem aquela velha frase: casamento é loteria. Esse acertou na loteria. Não é, não é. Casamento é padrão de Deus. Coloca no padrão que vai funcionar. Ô pastor, esse casal que o senhor deu o exemplo, deve ter encontrado muito isso para dar aqueles pormenores com ela no trabalho. Nossa, como é que você me questiona vagabundo? O senhor não trabalha. Mas muito! Mas não encontrou crente. Encontrou crente que falava a mesma coisa. Encontrou crente que discriminava e falava: essa mulher é uma boba, né? Que mulher boba, ela trabalha o mês inteiro e dá dinheiro para o marido, quando ela quer comer um salgado, ela vem pedir a ele. E ela feliz da vida. Sempre foi, sempre quis o marido dela, nunca quis abandoná-lo, né? Assumiu a proposta dele, né? Porque por que ela não disse para ele assim: não, você vai procurar um emprego, né? Eu vou pagar uma empregada então para ficar em casa, mas você vai trabalhar com o meu trabalho. Não, ela assumiu junto com ele. Isso é ajudadora, é a que está do lado, é a que assume junto, né? Assume lucro, mas também assume prejuízo. Pastor, A mulher sabe de que na sua casa, né? no sentido da ajudadora é completar o que falta, a pessoa não pode emprego, ela completou. Vamos voltar assim. E ele, por outra parte, cuidava da casa e nunca reclamou disso também, né? Também tem isso, Que a né? mulher reclama. Não é? Esse homem cuidava de tudo e nunca reclamou. Ele dava Não conta pode. da casa, Então, dos filhos, eu falo, porque ele você vê que eu cuidava vou dos lembrar, filhos, ó. tiveram 3 filhos. Ele que cuidava dos filhos e dava conta da casa e dos filhos enquanto ela trabalhava. Meu marido é um anjo. Mas muitos acharam que não. Muitos acharam que não. Né? Que marido horrível que essa mulher arranjou, ela tem que sustentar ele. Família de pressionar. Né? Família dela Família pressionando. Família sempre pressionou, casou com um vagabundo. Pois é, Você mas, sustenta. quer dizer, ele pode sustentar a mulher a vida inteira, a mulher não pode sustentar ele. Mas vem da ordenança de Deus, que diz: você é o cabeça, você comerá com o suor do seu rosto. Não falou para a mulher isso. Não falou isso para a mulher. Mas no caso ali, eu acho que foi o homem que deu. Mas no caso é porque eles instituíram o padrão de Deus. Ele não trabalhava, mas ele era o cabeça. Ele era o cabeça. Era ele quem determinava o que ia fazer com o dinheiro. Isso fique bem claro, irmão. Não foi o contrário. Ela não passou a ser o cabeça, não. Ele era o cabeça. E ele também Quem ajudava decidia ela. era Ele Agora, os pedidos. Agora também não daria certo se ele não topasse pela Bíblia. Ele falasse: então você vai trabalhar e agora você vai trazer junto agora aqui que eu estou pensando no doutor para cima. E se ela disser: não, quem sustenta sou eu, quem manda sou eu. Também, exatamente. Nunca funcionaria. Agora
quem sabe sou eu, você cala a boca agora. Agora o senhor vê, Tem que cala a boca. a mulher, ela aceitou a proposta dele, né? Aí então, no caso, ela saiu para trabalhar e ele ficava em casa cuidando da família. A mesma coisa é quando o marido sai para trabalhar e a mulher que fica cuidando. Você vê que a importância é exatamente a mesma. Quem lavava a roupa para ela sair para trabalhar? Ele. Quem passava para ela? Ele. Então era muito importante o trabalho dele. Só que aquele trabalho que ele fazia é exatamente o nosso Não trabalho. era remunerado. É exatamente o nosso trabalho da mulher que Trabalha trabalha. dois trabalhavam. E aí, o marido Trabalhava deixa. Minha mulher está cansada, eu vou chegar no trabalho, vou pegar minha toalha sozinho, vou tomar meu banho, vou perguntar para que é uma água gelada. Se tiver que botar um arroz de fogo, eu vou botar. E a minha mulher está cansada. Desde que haja acordo de que a mulher não esteja exercendo autoridade sobre o homem, dizendo para ele, é sua obrigação, você não lavou a roupa? Por quê? Tá? O homem pode fazer o que for. Ele pode arrumar a casa toda, ele pode lavar a roupa e ele pode fazer a comida. Se ele desejar. Se ele desejar. E se o dia não fizer, não pode ser cobrado? Não pode ser imposto pela mulher. Só isso. De comum acordo, tudo pode acontecer. Tá? Porque esse homem é o cabeça. Ele é o líder. Né? Agora, Pelo contrário, por exemplo, o homem tem esse papel de trabalhar, cuidar da mulher, e a mulher cuidar do homem, dos filhos e tal. Aí agora o homem também ele pode sentar e falar assim, pega a criança, agora vai lá, bota comida, agora vai lá, faz o seguinte, fica sentado vendo desenho. não, porque ele não trata a si mesmo dessa forma. Ele não trata a si mesmo dessa forma. Então é errado. Com certeza. E pode também, como, por exemplo, quando o marido é ímpio, e ele fala neste tom com a mulher, ela pode, mesmo sendo cristã, falar isso para ele, porque eu falo com Aí, quando os dois são cristãos, aí a mulher chama esse marido e diz, o seu comportamento não está em Não, acordo com eu as não é escrituras. cristão e eu falo, não fala comigo neste tom, porque você não é meu patrão. Correto. Só que você não pode exigir de Deus que algo funcione se Deus não determinou dessa forma. Deus não determinou o jugo desigual. E agora você não pode cobrar de Deus que o seu casamento seja uma bênção. Não, eu aceito, mas Tá? o que eu não aceito é ser uma mulher de Deus e ser subjugada ao ímpio. Quando ele fala direito, atendo. Quando ele não fala, eu estou sempre colocando. Não fala nesse tom. Depois você pensa melhor, fica calmo, fala em outro tom. Correto. Só que você terá a atitude da parte dele também. Ele pode dizer está bem ou ele pode agir de outra maneira. Ele pode agir com violência. Ele é ímpio. Ah, mas por enquanto não está agindo. Tá? Tá? Então, o que não pode, irmãos, é a mulher ou o homem que está em julgo desigual orar ao Senhor e pedir que o casamento, que o ímpio seja uma bênção. Porque o ímpio nunca será bênção, irmão. Mas ela O pode ímpio orar, nunca será mas bênção. eu oro. Sim, pode orar que ele se converta. Para que ele se converta. Existe um compromisso ou a promessa de Deus que ele irá se converter? Não. Mas Deus pode dizer. Agora, a Bíblia, o que a Bíblia fala? Que a mulher sábia edifica a sua casa. A minha mãe, por exemplo, é casada 2 vezes com meu pai, né? E quando ele falou, foi o que ela descobriu. Já casaram 2 vezes e não foi por boda de ouro, ou por boda de prata. Porque no momento que ele falou assim, ou eu ou Jesus, aí ele perdeu a autoridade dele. Aí ela falou assim, Jesus, tchau, vai com Deus. E aí depois ele voltou para minha mãe, pedindo, né, para voltar. Falou assim, sim, Jesus. Aí minha mãe, o quê? Se é Jesus, não acredito mesmo. Porque não se achava que era possível, né? E aí ele voltou transformado. Milagres acontecem. Não digo que acontece da mesma forma com todo mundo. Você não pode casar com ímpio contando Mas com sim, milagre. os dois eram Correto.
Olha Eu casei só, com ele, menino. aí que tá a atitude dela de aceitar Deus e não ele. Se ela fez a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença. Fez a Deus diferença. transformou, mostrou. Ele, Fez a diferença. vai lá, Desencadeou o milagre de Deus. Mas eu, antigamente, quando o meu marido falava assim, áspero, eu batia de frente igual homem com homem, ou então igual mulher com mulher. Mas agora não. Agora ele, quando fala, eu lembro, falo nesse tom, sem discutir, mas também ele também não responde nada e eu continuo orando. No caso do jugo desigual, o que você tem que ter em mente é o seguinte: quem é que tem aprendido de Cristo? Eu. Você. Então a atitude diferente tem que ser sua. Você não pode exigir do ímpio porque ele age de acordo com a Escritura. Mas o pastor, agora, ultimamente, depois que eu mudei a forma de lidar, ele também está mudando. Eu estou percebendo que ele está calando, ele cala. Outro dia, não sei o que foi que ele disse, eu disse assim para ele: você não está falando com a mesma mulher, hoje você fala com uma mulher de Deus. É muito diferente daquela outra mulher que você vivia. Aí ele passa a ser edificado através da vida da mulher. Ele sempre falava com que Luísa, quando se tocava coisa de religião, ou mulher de Deus, homem de Deus, ele falava um caso. Ele calou, ele não respondeu nada. Está se cumprindo na vida dela a palavra que diz: a mulher santa santifica seu marido. É verdade. Deixa eu falar uma coisinha que ficou faltando aqui no início, irmãos, que é importante. Quando Deus vê essa necessidade do homem de ter a mulher do lado dele, essa necessidade é sexual? Não. Essa necessidade não é sexual. Apesar de que Deus poderia ter criado esse homem assexuado, não podia? Podia. Não existia ainda a proposta de multiplicar e encher a terra. Não existia ainda. Deus criou só o homem. Não tem proposta de se multiplicar ainda. Deus podia ter criado esse homem sem sexo. Tá? Então, não é necessidade sexual, tá? A necessidade que Deus viu que esse homem precisava de uma mulher é necessidade psicológica. Tá? Não é necessidade sexual. Porque pode-se pensar isso, que o homem precisa da mulher para sexo. Por isso que ele não pode viver sem ela. Mentira. Não é. E o problema de muitos é buscar isso em primeiro lugar. Sim. Porque casa com a mulher, ela é linda, um espetáculo, vou me dar bem. Aí casa. Aí depois ela tem filhos e engorda, envelhece, aí acabou o aí casamento. presta, não, vai. Acabou o casamento, aí tem que arranjar outro. Aí tem que arranjar outro. Tá? É uma coisa que Nós vamos falar sobre isso, tá? houve uma pesquisa que muitos casamentos evangélicos estão sendo desfeitos por conta dessas coisas. E lá quando um homem casa com uma mulher, é até que a morte se separe. Então é uma coisa que o homem ou mulher também tem que pensar que isso é uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Porque ali, naquele caso ali, quando ele estava dando a explicação, a mulher pode separar do marido, mas ela não pode casar mais até que esse homem morra. Correto. Então, as escrituras, Deus, Jesus, ele criou a graça, não anulou a lei, não. Tem um padrão. Então tem coisas que, antes era só por adultério, hoje, se olhar, também já está adulterando. Então tem que haver uma consciência muito grande dos casamentos hoje em dia. O desejo sexual, irmãos, vem muito depois. Quando Deus, depois que a mulher peca, que o homem peca, é que Deus vai dizer assim para a mulher: o seu desejo será para o seu marido. Isso vem muito depois. Aqui não há necessidade sexual ainda. Tá? Então a mulher não é criada para o homem por causa do sexo. Aqui não há essa necessidade. Tá? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Mas no caso ali, se a mulher trai o homem, como minha família, ele tem direito de casar. Ela traiu ele. Sim, ele tem direito de se casar de novo. Ele tem direito sim de se casar outra vez, E ela porque é a parte de ele é a parte ofendida. Né? Agora, há de se saber, porque Deus sabe todas as coisas, há de se saber quem foi a parte ofendida. Tá? Porque existe também aquela questão: o homem não quer mais a mulher, então ele abandona essa mulher e fica esperando que essa mulher adultere. E cria situação.
Ele cria situação. Só aí mesmo, né? Entre aspas. Isso. Ele cria situação para criar legalidade. Tá? E Deus não suporta isso. Tá? Então há de se analisar, porque Deus sabe tudo, irmãos. Você pode chegar aqui para mim e dizer assim, pastor, eu sou casada pela segunda vez porque o meu marido me traiu. De acordo com as escrituras, eu tinha o direito. E eu não sei da sua vida, eu não conheço o seu coração perfeitamente. Tá? Eu digo perfeitamente. Só que Deus sabe o que levou esse homem a fazer aquilo. Eu não sei. Tá? Mas Deus sabe tudo. Agora Então, surgiu um novo casamento, que eu vi no Fantástico, que a pessoa fica 2 anos, assim, só no vamos que vamos. Se der certo, vai, se não der certo, separa. Mas, tipo assim, é um contrato. um contrato de experiência. Um contrato de experiência. Então, assim, se der, Deus, se não der, agora, desculpa. Não, mas isso existe há muito tempo, né, cara? Existe no namoro moderno, né? Onde o namoro moderno é uma experiência sexual. É uma experiência sexual. Se nós tivermos afinidade, podemos até nos casar ou ficar juntos para sempre. Mas se não houver afinidade, nós somos só namorados. Então a gente fica. Os jovens hoje falam até que é namorido. Isso aí. Tá? Isso não é padrão de Deus, isso não funciona, isso traz sofrimento, isso traz abandono, isso traz baixa autoestima, isso traz um monte de problemas. Tá? Porque ambos vão se sentir usados. Tá? Isso só traz problemas. Isso aí não é liberdade, não. Tá? Ah, liberdade sexual, mentira. Isso é mentira do diabo. Tá? Liberdade é viver o padrão de Deus. Porque você tem escolha. Você pode pecar e não pecar, escolher ou não pecar. Tá? Liberdade onde você não tem escolha, onde você só pode pecar, isso não é liberdade. Tá? Irmãos, tem muita coisa pela frente e nós vamos ter que ficar por aqui hoje. Tá? Os irmãos do Rio assistam pelo modo a partir da semana que vem. A partir da semana que vem, nossos irmãos do Rio poderão assistir tudo pelo blog. Tá? Podia ir até o Rio. Podia dar a série de estudos no Rio. Né? Olha, vocês estão ótimos, brincadeira. Alguém quer mais acrescentar alguma coisa, comentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer que a melhor coisa é quando a mulher entende o papel dela, porque assim, é muito mais confortável para a mulher. É muito mais confortável ser submisso. Vamos falar sobre isso, tá? Não me deixem esquecer de falar sobre isso. Sobre o peso que está sobre o homem em ser o cabeça e o peso que está sobre a mulher em ser submissa. Tá? Não me deixe esquecer isso para a semana que vem. Tá? Vou falar só um pedacinho então, só para adiantar. Esse homem não sentirá peso sobre ele se ele serve ao Senhor e busca de Deus o preparo para ser o líder, o cabeça da sua casa. Porque ele será capacitado para isso. Tá? Por Deus. E da parte da mulher, não é peso para ela ser submissa, ela não carrega isso com tristeza. Esse homem me submete, esse homem ele é o líder quando eu gostaria de ser. Não, essa mulher descansa como quem descansa no Senhor, porque ela é submissa a Deus, não ao seu marido, e ela descansa porque não está sobre ela responsabilidades que não deveriam estar. Está sobre ela só as responsabilidades para as quais ela foi preparada, para ser mãe, para cuidar do seu lar, cuidar do seu marido e da sua casa. Tá? E os filhos, a maior responsabilidade está sobre a mulher ou sobre o marido? Sobre os dois. Sobre ambos. Sobre ambos, porque educação, vamos falar sobre isso também, educação tem que ser algo de comum acordo. O marido não pode educar e a mulher deseducar. Ué, mas meu pai mandou fazer isso. Não, mas eu estou mandando fazer o contrário. Ou vice-versa, tá? Isso não existe no padrão de Deus para os filhos, tá? Os filhos têm que reconhecer autoridades em casa, tá? Vamos falar sobre isso também. A Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. Ele não fala não honra só teu pai. A tua mãe, ela que vai te educar. Honra só o teu pai porque ele é o cabeça. Não. Ele é o cabeça. Honra teu pai e a tua mãe. Correto. Então, só um minutinho. Na verdade, eu acho que há também essa confusão com relação à autoridade e autoritarismo, que é muito diferente. Correto, corretíssimo, corretíssimo, irmãos. Diferença entre autoridade e autoritarismo. Tá? Autoritarismo está fora do padrão de Deus. Está na vida do ímpio. O ímpio é autoritário. Tá?
Agora, na vida do homem de Deus, não cabe autoritarismo. Não cabe, tá? Vamos falar sobre isso Porque também. ensina dentro das escrituras. Tá? Quer dizer, Geralmente também, como assim, se o marido chegar com o salário e entregar para a esposa, aí meu bem, administra aí. A gente fala, não, faz você. Olha, é a função do homem administrar a sua casa, tá? Felipe falou, pode ser feito de comum acordo se a mulher tem mais habilidade de administrar, mas o homem é o cabeça, ele determinará o que será feito. Acho que pode chamar ele, então vamos aqui nós dois, vamos E ver. esse homem terá que arcar com o que acontecer. Se essa mulher queimar o dinheiro, ele não pode reclamar, porque ele delegou a autoridade a ela, tá? Vamos tirar nossas ofertas? Aí, Vamos todo mundo pro Rio, gente. Ó, a gente vai fazer uma excursão para ir lá. Fazer vontade da irmã. Bom, vamos ficar de pé para nós orarmos. Bom, hoje foi só a introdução sobre esses assuntos, hein? Nós ainda temos muita coisa pela frente ainda. Falar de administração doméstica, tá? Temos muita coisa pela frente. Aí, cara, vai falar quem faz almoço. Olha o jogo de bola. Mas o mais baixo você leva mais peso. Não quer ficar em pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus Santo, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco, Senhor, cooperando conosco e nos ensinando, porque Jesus Cristo, o Senhor, é o nosso mestre. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Deus, eu entrego a vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes nesta manhã. Senhor, toma conta deles, Deus, que a tua palavra esteja no coração deles, Pai, que eles possam viver no teu padrão para que sejam felizes, porque, Deus, que eles comprovem na sua vida prática que o teu padrão funciona, Deus. Que eles vejam isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, dá-nos um culto abençoado logo à noite, que o Senhor se faça presente e que o Senhor esteja conosco no decorrer desse dia, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, irmãs, até semana que vem. Deus bendiga. Pode trabalhar.